Se você já viu Sonic 3, já sabe como esse filme é fantástico e o melhor da franquia até o momento. Que antro de loucura é esse? Mas você sabia que a história dessa produção poderia ter sido completamente diferente? Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão secreta super perigosa. Tamo dentro. Descobrimos isso por conta das artes conceituais que saíram na internet. E você não vai acreditar no que a gente vai te contar. E não é exagero, já que uma das artes que mais chamaram a atenção dos fãs mostra o Eggman, o Dr. Robotnik, vestido como um imperador em um mundo pós-apocalíptico, e ao lado do Metal Sonic, o vilão que na versão do filme apareceu na primeira cena pós-créditos. Isso já mostra como a produção poderia ter sido diferente. Afinal, o Robotnik se sacrificou no final, e segundo essa arte conceitual, parece que ele iria criar o Metal Sonic e ser o vilão do filme. Mas muitos fãs acreditam que tudo isso ainda vai acontecer, mas de uma forma diferente. Como a gente pode ver nessa imagem, o cientista está utilizando uma roupa de rei, e parece que o mundo foi completamente dominado por ele. Então talvez esse não seja o Eggman que a gente conhece, mas sim uma versão dele de outro universo que continuou vivo e sendo um vilão. Ele dominou o mundo e criou o Metal Sonic, que apareceu no pós-créditos, e o enviou para o universo em que os filmes acontecem por algum motivo. Se for o caso, essa versão alternativa do vilão, que podemos chamar de Rei Eggman para facilitar, vai ser o principal de Sonic 4 ao lado do Metal Sonic. Provavelmente essa cena ocorreria no pós-créditos, em alguma espécie de visão ou sonho que algum dos personagens como o Tails poderia ter. Mas a produção decidiu trocar esse momento pela cena em que só o Metal Sonic e a Amy Rose aparecem, pra não dar muitos spoilers. E olha que essa é só a primeira das 10 coisas que você não sabia que seriam completamente diferentes em Sonic 3. Já pega a sua pipoca e senta no sofá. Tá começando mais um Team Videos. Acreditamos que a arte conceitual que a gente vai falar aconteceria na mesma parte em que o Eggman e o Metal Sonic apareciam juntos. Ela traz um momento bem semelhante com aquele em que a Amy Rose salva o Sonic na cena pós-créditos, mas o local em que isso acontece é completamente diferente. Ao invés dos dois estarem em uma floresta, eles estão em um lugar pós-apocalíptico, bem parecido com o da arte conceitual do Rei Eggman. Além disso, a Amy derrotou um robô gigante aqui, ao invés de ter acabado com vários Metal Sonics. Ou seja, parece que a ideia original para a cena pós-créditos de Sonic 3 mostraria o ouriço mais rápido do mundo de alguma forma parando em outro universo, onde o Rei Eggman realmente dominou a Terra, e então um robô gigante iria atrás dele. Mas a Amy Rose o salvaria, o que indica que a ouriça vive nesse outro universo. É provável que logo depois dessa cena, o Sonic iria se encontrar com o Rei Eggman e o Metal Sonic. Será que ainda vamos ver essa história sendo adaptada na próxima trama? Ou os roteiristas vão mudar completamente a origem do Metal Sonic e da Amy Rose? Só vamos ter certeza quando a próxima produção finalmente chegar aos cinemas, mas não dá pra negar que ver isso acontecendo seria demais. Se você conhece bem a história dos jogos do Sonic, sabe que o terceiro longa teve uma forte inspiração no game Sonic Adventure 2, em que os personagens como Shadow, Maria e Robotnik são apresentados. Uma das principais mudanças é que Gerald tá vivo no filme, enquanto a sua versão dos jogos faleceu na prisão, mas uma das artes conceituais dá a entender que a história da produção poderia ser ainda mais fiel, já que ela mostra que originalmente ele apareceria só como um esqueleto. Sério, só daria pra ver os ossos dele. O que faria bastante sentido, já que o do filme ficou preso por 50 anos, sendo que há 50 anos atrás ele já era bem velho. A trama nem explicou como ele tá vivo, mesmo tendo por volta de 110 anos, mas uma cena deletada mostra que ele utilizou a energia do espinho do Shadow para desacelerar o seu envelhecimento, o que faz sentido, já que o próprio não envelhece. Só que agora a gente sabe que essa desculpa só foi pensada depois de terem descartado a ideia de que o vilão teria falecido de velhice na prisão. Caso isso tivesse acontecido, a trama seria ainda mais pesada, e o Shadow teria que seguir sozinho o plano para exterminar a humanidade, que o Gerald tinha feito antes de morrer. Além de que a gente não teria nenhuma daquelas interações entre o Robotnik e seu avô, que são as coisas mais engraçadas do longa. É provável que eles tenham descartado essa ideia só para que o Jim Carrey pudesse atuar consigo mesmo e trazer todas aquelas partes de alívio cômico pro filme. Mas no fim, tanto a versão final em que o Gerald é o vilão, quanto a versão inicial mais fiel aos jogos, são bem interessantes e têm seus próprios pontos fortes,
Qual você prefere? Lembra da cena em que a equipe Sonic é amarrada e os dois Robotniks aparecem? Esse momento chegou a surgir em um dos trailers do filme, e é bem legal, porque é quando o Dr. Robotnik, que tinha feito um acordo de parceria com o Sonic, muda de lado para trabalhar junto do seu querido avô. Só que as coisas seriam bem diferentes, pessoal. O Sonic originalmente não seria preso junto do Tails e do Knuckles, mas sim do seu pior inimigo, o próprio Eggman. E parece que todo o contexto da cena seria bem diferente, já que eles estão em outro cenário que não lembra em nada o laboratório onde o Sonic vivia, que é onde a versão final dessa cena acontece. O interessante é que o Robotnik tá de costas pro Gerald e o Shadow, o que quer dizer que ele provavelmente nem descobriu que a missão do Sonic é derrotar o Gerald, seu avô. Será que nessa versão ele permaneceria trabalhando com o Ouriço Azul ou mudaria de lado ao conhecer o seu avô, assim como ocorre na versão final? Antes de nos dar a sua opinião sobre isso, comenta aqui embaixo o hashtag Robotnik. O filme tem várias cenas de ação bem legais, mas sabia que a gente deveria ver ainda mais coisas incríveis do que aparecem na versão final? E em uma delas, a equipe Sonic fugiria de moto pela cidade, por conta de uma bola gigantesca feita de carros, postes e outros itens que estariam sendo atraídos até um único ponto para se fundirem. Quem viu e tem uma boa memória já sabe o que provavelmente estaria acontecendo ali, não é? Isso provavelmente seria culpa daquele dispositivo do Shadow, que é capaz de criar buracos negros. Nem consigo imaginar como que eles poderiam lidar com um buraco negro surgindo no meio de uma cidade. Será que é por isso que descartaram essa cena? Ou foi só para não deixar o filme muito longo? Afinal, uma batalha tão épica como essa levaria um tempo para ser resolvida. O pior é que teria outra cena assim, e em uma escala muito maior. Uma ilha inteira iria desmoronar, e os membros da equipe Sonic teriam que escapar vivos. É bem difícil imaginar como e quando algo tão épico aconteceria, e pode ser por isso mesmo que esse momento foi descartado. Será que isso tudo também teria sido causado por um buraco negro? Ou então seria efeito de um raio da nave do Gerald Robotnik? A segunda opção faria sentido, já que na versão final do filme a nave arrancou um pedaço da Lua e também conseguiu causar uma grande destruição na Terra. Mas se for o caso, nessa versão, o Sonic só teria se separado de seus amigos para se transformar no Super Sonic e ir atrás do Shadow depois da nave começar a atirar contra a Terra. E eles estariam em uma ilha por algum motivo nesse momento. Que tal você dizer nos comentários o que acha que aconteceria nessa cena? Outra mudança, dessa vez mais pequena, é que o Dr. Robotnik não seria encontrado pelo Sonic dentro do seu esconderijo secreto. Ele ainda estaria muito deprimido por conta da sua derrota no segundo filme, e também viciado em novelas mexicanas. A grande diferença é que ele estaria vivendo em uma casinha qualquer no México. É isso mesmo, nas versões iniciais o cientista seria encontrado pela equipe Sonic em um estado bem mais humilhante, e o fato dele estar escondido no México só deixaria tudo ainda mais interessante, já que significa que o país talvez fosse ter alguma importância na história. Já pensou? Além disso, o Eggman permaneceria careca, ao contrário da versão final, onde ele ficou cabeludo e só depois teve seu cabelo cortado pelo Agente Rocha. E vamos ser sinceros, essa mudança valeu a pena, já que a parte em que o cientista tem seu cabelo cortado é engraçada demais. A arte conceitual que a gente vai falar agora provavelmente se conectaria com a anterior, e representa uma cena que rolaria logo depois da equipe Sonic encontrar o Dr. Robotnik em sua casa no México. Isso porque nessa outra ilustração, a gente vê que a nave do Eggman, o Mecha Crab, também está no México, e alguém que aparentemente é o Rocha tá enchendo seu tanque de gasolina. E eu pensando que o combustível da nave era algum tipo de gerador de energia super poderoso, mas talvez seja isso mesmo, e eles utilizariam gasolina só por não terem mais acesso a nenhum combustível melhor. De qualquer forma, a cena faria muita gente rir. O triste é que o Rocha teria que gastar uma fortuna em gasolina. Então, se duvidar, eles descartaram essa parte só para não deixar o coitado pobre. Mas você não precisa gastar nenhum centavo para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho. O melhor é que ao fazer isso, você sempre vai receber os nossos vídeos diários sobre seus filmes e programas favoritos. Não perca, eu quero todo mundo se inscrevendo, pessoal. Por mais
Mas engraçado que isso possa soar, o reencontro do Sonic com o Robotnik tem múltiplas versões. Além daquela em que ele é encontrado no México, tem outra que é bem mais semelhante com a cena final, embora ainda tenha algumas diferenças. Nessa arte conceitual, o Eggman vê televisão na sua nave e tá cercado de lixo. Só que assim como nas artes do México, ele aparece sem a bela cabeleira que o personagem ganhou no filme. Além disso, ele estaria vendo o filme mexicano Casa de Mi Padre, onde aparece o ator Will Ferrell, ao invés de uma novela mexicana. A parte em que o Shadow e a Maria observam as estrelas é muito linda, mas e se eu te dissesse que teria uma cena em que os dois estão na Lua e observam a própria Terra? É difícil imaginar essa cena acontecendo de verdade, já que a Maria não é capaz de respirar no espaço, mas achamos que esse momento só rolaria na imaginação do Shadow, na parte em que ele e Sonic estão na Lua e conversam sobre as perdas que tiveram. Se muita gente chorou na versão que saiu nos cinemas, imagina se a ideia dessa arte conceitual tivesse ido pra frente. Parece que o vídeo tá acabando, mas deixamos 2 conteúdos incríveis pra você continuar aqui com a gente. Valeu e até a próxima!